Pronto, vamos falar agora, né, falar sobre raio crítico. Tá? Então, a ideia de raio crítico é a seguinte. Vamos imaginar, eu tenho uma situação de cilindro onde eu quero isolá-lo. Eu quero fazer um isolamento daquele material. Qual é a espessura que eu preciso ter daquele meu isolante? Tá? Qual é o valor que eu preciso ter? Então, existe um valor ideal? É isso que a gente vai analisar. E aí vamos verificar o que acontece quando eu aumento a espessura do meu isolante. Tá? E aí, assim, eu estou aumentando a espessura, porque aumentando a espessura, eu estou aumentando, dentro da minha resistência térmica, o comprimento da parede. Né? E aí o comprimento, a gente viu desde a primeira aula que ele diminui quanto maior for a espessura, maior for o comprimento, menor é a taxa de transferência. Então, eu tenho uma espessura maior, torna a minha parede com a resistência maior, né? Aumenta a resistência térmica a ela. Então, vamos entender o que acontece. Estou aumentando o isolante, então, primeira coisa, eu aumento a resistência de condução, que é o que eu estou querendo. Né? Quero aumentar a resistência para diminuir a quantidade de calor que está atravessando. Só que, ao mesmo tempo, quanto maior é essa espessura da parede, maior vai ser o raio total, né, dessa minha tubulação, óbvio, e também maior vai ser a circunferência. Tá? Então, a área de contato dessa minha parede com o ar acaba sendo maior. E isso vai fazer com que haja uma diminuição da resistência de convecção. Porque na resistência de convecção, eu tenho 1 sobre H vezes a área, né, que no caso vai ser 2π vezes K. Então, se eu estou aumentando a área que está no denominador, estou diminuindo a resistência, certo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho... Assim, se eu estou diminuindo a resistência, eu estou tornando mais fácil a condução. E se eu torno a condução mais fácil, de certa forma, isso pode balancear esse aumento de resistência de condução que eu tenho. Né? Porque, no final das contas, a troca de calor que vai acontecer ali, né, depende dos dois. Depende do quanto chega por condução e do quanto sai por convecção. Não adianta nada eu ter um material que permite uma condução muito grande e ter uma convecção que é muito fraca. Né? Então, aumentar a espessura vai gerar essas duas situações. Né? Eu vou estar tornando a convecção mais fácil de acontecer, enquanto estou tornando a condução mais difícil de acontecer. E aí, no final das contas, eu não tenho uma espessura ótima. Ela acaba não existindo, porque à medida que eu ajusto né, que eu ganho para aumentar a dificuldade da condução, eu torno a convecção mais fácil. Né? E se eu diminuir a resistência para tornar a convecção mais difícil, eu vou estar tornando a condução mais fácil. Então, a gente não pode dizer que existe uma espessura de isolamento ótima. Você vai ter, você até vai ter espessuras adequadas para a situação que você quer, que foi o que a gente viu no problema. Eu queria manter 25 graus, então tinha uma espessura para que aquilo acontecesse. Mas uma espessura ótima, né, que se adequa para toda a situação, não existe. O que tem é o que a gente chama de raio crítico. Né, que é o raio onde valores maiores do que aquele vão ser mais adequados para eu ter uma diminuição da resistência de convecção. E para valores menores do que aquele, eu vai tornar a condução mais propícia. Tá? Basicamente isso. O raio crítico vai me dar isso. Então, na análise, esse raio crítico é exatamente o ponto em que essa resistência ela sofre uma inflexão, a resistência total, né? Levando em consideração a de convecção e de condução. E aí, esse raio crítico, a gente pode chegar, a partir da relação ali das duas resistências térmicas, na relação de K sobre H, né? Condutividade pelo coeficiente convectivo. Então, se o meu raio é menor do que esse raio crítico, certo? À medida que eu aumento o raio,
eu aumento a taxa de transferência de calor. Mas para valores de raio maior do que esse raio crítico, eu tenho uma diminuição da minha taxa. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma tubulação e eu quero isolar, quero tornar ela mais isolante, e começa a aumentar o raio. Logo nesse começo, esse aumento do raio, ele não vai provocar um raio do isolante, tá? Ele não vai provocar um maior isolamento. Ele vai provocar, na verdade, um aumento da taxa, porque eu estou aumentando a área de contato com o ar numa proporção maior do que eu aumentando a resistência de condução. Esse aumento de resistência é mais devagar do que esse aumento de área. Vai chegar um momento, né, que é exatamente esse raio crítico, onde a inverte. Eu aumentar o raio vai aí sim fazer com que eu tenha uma diminuição da quantidade de calor. Tá? Então, não existe um raio ótimo onde naquele ponto eu vou ter a menor taxa de transferência de calor possível. O que eu vou ter é um valor onde eu vou ter a máxima transferência de calor. A partir daquele ponto, o meu raio diminui. Certo? A minha taxa de transferência de calor diminui com o raio, com o aumento do raio. Certo? Por mais ilógico que possa parecer, né, já que você está aumentando esse isolante, mas como você aumentou a área, isso proporciona uma maior transferência e aí, no geral, ela vence essa dificuldade que você impôs.